Desde os primórdios da história do Pokémon, um dos principais fatores de sucesso dos jogos foi a diferença para RPGs e JRPGs da época, que é, ao invés de você ter um time ali composto por um arqueiro, um mago, um guerreiro, né, um paladino, etc., né, como existe, por exemplo, Final Fantasy, uma das minhas franquias prediletas, você tinha a capacidade ali de montar times praticamente infinitos, de infinitas combinações entre cerca ali de 130, né, mais ou menos aí, Pokémons diferentes, né, disponíveis aí, tirando os raros e etc. E a grande sacada era a evolução dos Pokémons, né, conforme eles iam passando de nível ali, etc., ganhando mais habilidades e novas formas. Algumas nem tanto, né? Mas hoje a gente vai falar exatamente sobre a história das evoluções Pokémons. Tudo que é evolução, tudo que não é, desde a primeira geração, passando pelas mega evoluções que vão voltar aí em Pokémon ZA, até os mais recentes aí de Scarlet e Violet, né? Vamos falar tudo, afinal de contas parece que falta muito tempo, mas não. Estamos próximos dos 30 anos da franquia e logo mais teremos provavelmente novidades sobre quais serão os próximos jogos da linha principal da franquia. E aí você só tem duas obrigações. A primeira, deixar seu like aqui pro YouTube, enxergar e distribuir esse conteúdo, claro, se você gostar. Isso é a sua gorjeta, o cincão que você pode dar de graça sem colocar a mão no bolso. A segunda chance é se você tiver R$5, no mínimo, você pode se tornar um membro. Então, o botão aqui, seja membro, tem sorteios exclusivos, inclusive essa Pokébola aqui, ó, Pokébola de Hisui, foi o brinde, né, foi dado para o grupo de membros do WhatsApp. Então considere isso, e depois da vinheta vamos falar sobre essa zorra toda aí, Enzo, calma, tudo que é evolução e tudo que não é no mundo Pokémon, se liga aí. Então vamos começar ali do começo. Acho que é uma boa, né? Falar do começo. Então no começo a gente tinha ali basicamente tipos, né, de evoluções. Acho que são 3 tipos. Vamos lá. A primeira eram os Pokémons que tinham seu estágio básico, que tinham evoluções estágio 1, e alguns, né, como Charmander, Bulbasaur, Squirtle, tinham suas evoluções para o estágio 2 e 3. Não, estágio 1 e 2, né? Básico 1 e 2. Majoritariamente era isso, né? Tirando alguns outros como Jynx, Electabuzz e Magmar, que não tinham evolução nenhuma. O que acontecia? A evolução ela variava de um Pokémon para o outro de acordo com o level que aquele Pokémon alcançasse, né? Desde níveis aceitáveis, ali como os iniciais que chegavam na sua última forma lá pelo level 36, quanto os absurdos como Dragonair para Dragonite. E isso era o básico. Na época, uma coisa que ficou bastante popular era a questão relacionada a 4 Pokémons muito específicos, né? A gente tá falando de Haunter, Machoke, Dabra e Graveler. Esses Pokémons, eles só evoluíam se você tivesse primeiro um amiguinho ou um segundo Game Boy, segundo lugar, um outro jogo e um cabo chamado Game Link. Então como que funcionava? Você trocava ali entre consoles que poderiam ser a mesma versão, né? Azul para azul, vermelho para vermelho, ou de um para o outro, e ao chegar na outra ponta, o Pokémon evoluía magicamente, né? Aí você tinha que sair do tapa com o seu amigo para ele devolver o seu Pokémon que ele evoluiu. Isso daí também contribuía, porque desde daquela época, desde o começo, né, alguns Pokémons eles eram exclusivos de um ou de outro jogo, né? Então Pokémons que só existiam no Red, Pokémons que só existiam no Blue. Então a única maneira nessa época de você completar a sua Pokédex era através de qualquer forma as trocas, né? Sejam por Pokémons exclusivos ou Pokémons que só evoluíam por troca. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui no canal onde eu explico uma campanha que houve no Pokémon TCG justamente para divulgar essa questão, o mecanismo de troca dos jogos do Pokémon. Então clica aqui, abre numa outra aba, deixa aí já no gatilho, acabou esse vídeo, você vai lá ver. Agora vamos falar das demais evoluções, tá? Já na primeira geração a gente tinha as evoluções por predas, né? Então tirando o Eevee, que evoluía a Pedra do Trovão, da Água ou do Fogo, né, para suas respectivas formas elementais, alguns Pokémons como Canine, como Cloyster, Victreebel, etc., também podiam evoluir com pedras específicas. Na época de 4
5 pedras na realidade, né? Contando com a Pedra da Lua, que evoluía Nidorino, Clefairy e Jigglypuff, né? E até aí, tudo certo, né? Tinha uma certa variedade de evoluções. Mas quando a gente pula para a segunda geração, o negócio começa a ficar mais complicado. Primeiro com alguns pokémons que eram pokémons do tipo básico, né? Como os já mencionados Magmar, Electabuzz e Jynx, né? Que ninguém lembra da Jynx, mas ela está lá. Ganharam pré-evoluções, ou seja, eles se tornaram estágio 1 e ganharam um estágio básico. Além disso, alguns pokémons como Gloom, por exemplo, passou a evoluir de 2 formas diferentes, né? Então você pode evoluí-lo com a Pedra da Folha para Vileplume, ou você pode usar a Pedra do Sol e se transformar em Meloson. Mas calma que a bagunça não parou por aí nessa época, tá? Nessa época começaram as evoluções por itens. Então, por exemplo, um Slowpoke, se ele segurasse a Pedra do Rei, ou um Poliwrath, né, um Poliwrath na realidade, segurando a King's Rock, a Pedra do Rei, poderia evoluir de uma forma diferente, né? O Slowpoke evoluiria para Slowking e o Poliwrath para Politoed. Temos Onix e Scyther, por exemplo, que evoluíam com a Metal Coat, e começamos a ter evolução de acordo com o sistema de dia e noite que foi implementado no Gold Silver. Então o Eevee poderia evoluir para o tanquíssimo, porém inútil, Umbreon, ou um dos melhores pokémons psíquicos da geração, que é o Espion, dependendo se ele alcançasse, se ele evoluísse de dia ou de noite, alcançando a felicidade. Então o Gepi também evoluindo para Togetic, quando alcançava a felicidade, né? Inclusive tinha um negócio lá nos subterrâneos ali de Johto que você podia cortar o cabelo do Pokémon, mesmo Pokémons que não tinham cabelo, que aumentava a velocidade, a felicidade. Por que eu tô com velocidade na cabeça? Aumentava a felicidade e ele evoluía. Outro Pokémon que evoluía pela felicidade, pela relação com o seu treinador, é o meu amado Golbat, né? Zubat. E Golbat não aprendia um Fly na primeira geração, então agora eles evoluem pela felicidade. Golbat não é um Pokémon feliz, mas ele aprende Fly. E fica apelão, mega apelão. Então a gente já começou a diferenciar, né? O mais absurdo de Gold Silver, na realidade, é a evolução do Tyrog, tá? Então, se liga só. O Tyrog, se o ataque fosse maior que a defesa, ele evoluiria para Hitmonlee. Se a defesa fosse maior que o ataque, a gente teria um Hitmonchan. Se o ataque e a defesa fossem iguais, ele evoluiria pro Hitmontop, que inclusive em japonês chama de capoeira, né? Então é uma homenagem aí ao Brasil. E aí, né, já tá mais complicadinho, né? Então, para você fechar a Pokédex, por exemplo, você teria que ter ali... você poderia trocar um Hitmonlee e o Hitmonchan da primeira geração para a segunda, e ter um Tyrog, que com base nos status, evoluísse para Hitmontop. Aí você completava a Pokédex. Chegamos ali em 251 Pokémons. Daí pra frente, o negócio desandou, tá? Então, desde evoluções que você tinha que dar uma volta no bairro, olhar pra cima, dar 3 pulinhos, comer uma paçoca e num dia chuvoso, etc., começou a ficar completamente absurdo. Vou dar uns exemplos pra vocês passando pelos tipos de evolução que já passaram por Pokémon. Por exemplo, o Goodra, né? Não o de Hisui, né? O Goodra normal, ele evolui se estiver chovendo. Só que não é se ele tiver sob efeito do Rain Dance. Você tem que chegar em algum lugar do mapa específico no momento que tá chovendo. Complicado. Shelmet e o Karrablast, né? Eles são os filhos que foram trocados na maternidade. Por quê? Além deles evoluírem por troca, eles só evoluem se na outra ponta o Pokémon trocado for o seu oposto, né? Então tem que ter um Shelmet aqui, o Karrablast na outra. Quando eles trocam, eles evoluem para a forma contrária. Então eles viram um outro Pokémon. Não sei, né? Tanto é que assim, se você for ver as formas evoluídas, né? Eles deram uma trocada ali, né? Não que isso não tenha acontecido antes, né? Só a gente vê ali Venonat e Butterfree, por exemplo.
Temos um Pokémon que evolui diferente de muitas pessoas, ou igual muitas pessoas, né? Quando ele é jovem, ali adolescente, ele é feioso, né? Ele é o Feebas, né? E aí quando ele passa da puberdade, o que ele vira? Ele vira o Milotic, aquela coisa bonita, né? Alguns seres humanos acontece isso. Outros, né? Não. Nem o tempo faz bem. O que mais? A gente tem o Inkay, né? O Inkay você tem que pegar o seu Nintendo Switch e virar de cabeça para baixo, né? Aí ele evolui, né? Pro Malamar. Doideira, né? O Yamask de Galar, para você evoluir ele para Runigros, se eu não me engano, primeiro o Yamask tem que tomar 49 de dano ou mais e não morrer. Não importa o nível, tá? 49 de dano a mais, exatamente, né? Daí pra cima e não ser nocauteado. Aí você leva pra um lugar lá chamado Dusty Ball, da Wild Area. Aí você passa por baixo de umas pedras e ele evolui. Bem interessante, né? Só que não. Outro Pokémon curioso, Milcery. Milcery é um... eu vou falar Catupiry. Chantilly. É um Chantilly, né? Então pra você evoluir ele, você tem que ficar ali pegando o analógico do joystick ali do Switch e ficar rodando que nem quando você queria ressuscitar o Seiya lá no jogo de Cavaleiros do Zodíaco pra PlayStation 2. Lembra? Você jogava isso daí? Outro Pokémon, né? Esse daí também é bem curioso. Farfetch. Farfetch precisa acertar 3 golpes críticos na mesma luta para evoluir para o Cirmonocelha, tá? E aí tem várias outras evoluções bastante bizarras, né? Tipo, o Prime Ape você tem que acertar 20 Rage Fist para ele evoluir. Você tem o Charcadet, que para evoluir, né, dependendo da versão do jogo que você tem que pegar um número ali de itens de um determinado Pokémon. No caso, por exemplo, do Charcadet, tem que pegar 20 fragmentos do Bronzor, levar pro maluco que vai te dar uma armadura, você usa a armadura e ele evolui, né? Aí chega o Enzo, né? Isso, chega e fala assim, mas Mega Evolução e a Zanta só precisa do bracelete, não é tão complicado assim porque você ganha. Não, Enzo, calma, Mega Evolução, Gigantamax, Dynamax, Terastal não são evoluções. Por mais que Mega Evolução se chame de Mega Evolução. Por quê? Porque são transformações temporárias dos Pokémons. Então não é considerado um próximo passo na linha evolutiva do Pokémon propriamente dito, porque não é permanente. Ele só funciona durante a batalha com um determinado requisito a ser cumprido, tá? Então não são consideradas progressões na linha de evolução, tá? Isso. Então calma aí e a gente já vai falar sobre isso. Mas assiste até o final. Não seja um EP. Se você não sabe o que é EP, deixa aí nos comentários. A gente vai contar isso direitinho lá no final sobre essa teoria, né? Mas primeiro vamos falar de cada uma delas. Primeiro, as Mega Evoluções, tá? Elas são ativadas através de um bracelete que você ganha no jogo e tem que ter uma pedra específica ali que guarda um pedaço de um DNA dos Pokémons, né? Então, por exemplo, para você evoluir um Charizard, né? Você tem 2 pedras ali, a X e a Y, que contém pedaços de DNA perdido do Charizard que permitem que ele mude de forma, mude de tipo, né? E tem algumas habilidades a mais. Lembrando que Mega Evolução, ela é temporária, então você pode, né, a julgar pelo Pokémon GO, por exemplo, você pode ter o mesmo Charizard que já evoluiu pelas formas X e Y. Lembrando que, né, os haters que se aguentem, mas só tem 2 Pokémons que tem 2 formas de Mega Evolução, né, que é o Mewtwo, apelão pra caramba, e o Charizard, né? Então se contentem com isso, tá? Vocês podem odiar o Charizard, mas a Pokémon Company não. Já as evoluções Gigantamax, eu vou falar da Gigantamax especificamente, porque as Dynamax, na realidade, são as versões ali de teste, né, do Gigantamax, né? O que mais causa alteração na forma do Pokémon e nos ataques, né, inclusive do HP do Pokémon quando ele encontra essa forma, são as formas Gigantamax, né? Então você tem que coletar ali algumas partículas, né, nos jogos Sword and Shield, né?
você coleta um número de partículas ali, e aí durante a batalha você pode ativar ali as versões Dynamax ou Gigantamax dos Pokémons, né? Isso é bem interessante, alguns mudam de forma assim, de uma maneira bem discreta, né? Já outros como Charizard, como o Alcremie, como o Arcaludon, né? Eles mudam totalmente de forma, né? Então é bem interessante, mas o que se percebe é que não tem um padrão, né? Meio aleatório quais Pokémons que vão mudar de forma e qual que vai ser essa diferença, né? Quando ele evolui ali temporariamente, né? Quando ele alcança a forma Gigantamax ou Dynamax. Tá? Tem os Mega, a gente tem os Giga, a gente tem o Tera. Enzo, pensa aí, Enzo. Pensa aí nos HD, né? Ou na memória do celular, né? Antes a gente tinha Mega, Giga e agora a gente tem Tera. Então, né? Uma referência a essa grandeza, né? Agora sobre os Pokémons Tera, tem uma particularidade, tá? O que acontece, né? Eles sofrem um fenômeno chamado teracristalização, onde eles ficam com uma aparência ridícula. Pois é, e alguns mudam de tipo, ou viram monotipo. Isso é bastante importante de você notar no jogo. Vou te dar um exemplo. Gyarados. Gyarados não toma ataque terrestre. Só que quando ele vira, né, quando ele ativa sua forma teracristalizada, né, ou terastal, ele vira um monotype de água. E aí ele toma Dig, toma Earthquake, toma a porcaria toda. Então é importante, né? Pokémon ele pode mudar de tipo ou não, só que ele vira um monotype, né? Então, bom, pelo menos o Gyarados não toma X4 de trovão, né? Tem seu lado bom e seu lado ruim. Mas o que acontece? Para alcançar essa forma você tem que ter um Tera Orb, né, que é entregue lá pela Noemia para você. E aí você pode pegar cristais no mapa, ou você pode ir lá no centro Pokémon, recarregar a sua Tera Orb, e aí durante a batalha você pode fazer a Tera Cristalização. Diferente das formas Gigantamax ou Dynamax que tinham poderes específicos, né? Quando você virava essas formas, os seus ataques todos mudavam, né? Para ataques Dynamax, né? Ou Gigantamax. Aqui não necessariamente o Pokémon ganha novos ataques, tá? Tem um outro ali. Só para finalizar a parte dos Teras, normalmente os Pokémon só tem uma variação, exceto o Mew, tá? O Mew, ele meteu uma de Arceus lá e inventou de ter todas as formas. Então ele pode ter todos os elementos, um de cada vez, claro. Mas é um único Pokémon, até onde eu sei, né? Que tirando o Arceus lá, quando ele pega as plaquinhas de trânsito lá de cor diferente, que pode evoluir para diferentes elementos, né? No caso, o Mew ganha atribuições de diferentes tipos, tá? Aí vai vir o Enzo de novo e fala assim: ah, mas e os movimentos Z do Saimon e blá. Eu vou nem comentar, tá? Porque esses movimentos Z aí é tipo as 3 barrinhas de especial no The King of Fighters, não serve pra nada, né? Tem um ataque ali, que, né? Você ganha um ataque poderoso de acordo com o tipo do cristal que você usa, mas assim, mais um acessório, tá? O Pokémon nem chega a mudar de forma nem nada. Só ganha um ataque mega poderoso, desde que o ataque tenha a mesma tipagem do item que está equipado no Pokémon. Então, nem entra em teorias de evolução. Fechou? A gente tem a questão das formas paradoxais, tá? Então, o Turo e a Arca, né? O Turo e a Arca. Eles inventaram lá, cada um no seu jogo, né? De abrir uma fenda lá para chamar as coisas do passado e do futuro e criar uma fenda paradoxal, né? Mas dependendo do jogo que você tá, né? O Scarlet, esse portal liga com o passado, e no Violet liga com o futuro, né? E aí, eles são evoluções, eles são versões alternativas dos Pokémons, como são evoluções do ponto de vista darwiniano? A resposta é: não tem resposta, tá? O que acontece, né? Não são evoluções naturais dos Pokémons, nem tem nenhuma correlação com os Pokémons, tá? Então, uma das teorias assim sustentadas pela comunidade é de que na realidade assim são linhas do tempo distintas, né? Né? Lembra do Arif lá da Marvel lá? E se
né? Então, e se, por exemplo, o Donphan tivesse sido criado lá no passado, né? Ele poderia virar ou presas, como que é? Sei lá, as presas lá do passado. Ou poderia virar as presas férreas, né? O Iron, sei lá, Iron Train da... Então, realmente não se tratam de evoluções ou formas alternativas dos Pokémon da nossa era, né? Então é um e se. Um exemplo disso é que não tem uma base, né? Se os Pokémons, para terem essas outras formas, devem estar num determinado estágio, né? Então a gente, por exemplo, tem estágio 1, a gente tem Pokémons que tem estágio único, né, como os lendários, né, os três mosqueteiros, né, Virizion, Cobalion e Terrakion, né, por exemplo, eles têm uma forma única, né, são estágio básico, digamos assim, são lendários, então também não tem isso sobre ser lendário ou não, e eles têm formas diferenciadas, tá? Isso se reflete, por exemplo, no Jigglypuff, né? A gente tem o Caldabrado, mas não tem uma versão do Igglybuff ou do Igglytuff que seja do ancestral, né? Da mesma forma como o Magneton, né? A gente tem lá o Choque Areia aqui, não, ridículo, bicho. O Choque Areia é uma versão do Magneton, né? Mas a gente não tem versões ancestrais do Magnemite ou do Magzezone. Então, na realidade, é quase uma fanfic ali, né? E se Pau de Escarlate e Violeta, a gente teve a Teracristalização, né? Então, vamos lá, né? A gente tem a Teracristalização numa DLC e tem a questão de passado e futuro na outra, que é da Área Zero, né? Onde abre o buraco lá na grande cratera lá, que me lembra Final Fantasy, né? Final Fantasy VII tem uma grande cratera lá que o bagulho endoida lá e causa um monte de coisa, né? E tenho teorias até hoje sobre isso. Mas não é sobre isso que eu tô falando, tá? Então não são evoluções, não são versões alternativas lineares, né? Do ponto de vista ali... não obedece uma linha do tempo, né? Então não é que daqui a 200 anos todos os Jigglypuff vão ser... Não. Daqui a 200 anos, sei lá, todos os Tiranitar vão ser o Iron Thorns lá, né? Mas é uma mecânica diferente ali, né? E eu tô jogando agora Escarlate e Violeta, eu tô gostando bastante. Agora, vocês perceberam uma coisa, tá? A gente tem o Mega, o Giga e o Tera, né? Grandezas matemáticas, etc. Não me pergunte onde foi parar o Quilo, tá? O Quilo, acho que o único Pokémon que se enquadraria, sei lá, seria o Elord, o Snorlax, né? Quilo Pokémon, né? Mas isso levanta uma teoria, né? E o que acontece, tá? No momento de contemplação especulativa, eu falei assim, mano, faz todo sentido que a próxima evolução seja Peta. E aí a gente não sabe exatamente o que isso poderia refletir, né? Mas na escala, né, de grandezas matemáticas, a próxima evolução, né, da próxima geração 10, além de ser 30 anos de Pokémon, o aniversário do Pokémon TCG, etc, né? Vai abrir, é fato que vamos ter uma nova geração ali depois dessa volta dos Megas, tá? E aí tá, Peta, mas quais são os indicativos do que pode representar essas Peta evoluções, né? Ou sei lá como que eles vão chamar, né? Como Tera foi Terastal, que não tem nada a ver, como o Giga virou Gigantamax. Mas o que pode acontecer, tá? Teoria minha, tá? Aí você deixa nos comentários se você concorda ou não, tá? A palavra tem alguns significados, tá? Então a gente tem... no latim, né, a palavra peta, a palavra é penté, né, é uma origem da palavra penta que significa resina, né, alguma coisa não orgânica, digamos assim. A segunda teoria é que no grego peta, né, representa o número 5, né, então é o quinto na ordem de grandeza, né, então a gente tem o quilo, né, que é o 1000, aí a gente tem o mega, o Giga, etc, o Tera e aí o Peta, né? Que, por exemplo, né? Brasil é pentacampeão, né? Então, Peta é de penta, então ele remete a o número 5. E
eu queria que vocês dissessem a sua opinião. Primeiro, o que você acha? Quais são as suas evoluções prediletas? Se tem alguma que você gosta pra caramba, mas que eu não falei, algum método de evolução inusitado. O que você acha que vai ser do próximo jogo da franquia, né? Ano que vem, fã de Pokémon vai sofrer, vai ter jogo novo, vai ter card game novo, provavelmente vai ter uma coleção ali que vai dar sequência às celebrações, né, que foi a comemoração de 25 anos de Pokémon. Então deixe seus comentários, não se esqueça de se inscrever no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. E Enzo, eu vejo você na próxima, mas você tem que ativar as notificações. Tchau, tchau, galera, até a próxima.